Shabbat Shalom a todos. O tema dessa mensagem, desse Shabbat, é fundamentos abalados. Senhor nosso Pai, colocamos nossa vida mais uma vez diante do Senhor nas Tuas mãos. Me capacite a passar essa mensagem, tudo aquilo que o Senhor tem para que seja passado do Teu jeito, do Teu modo. E peço mais do que isso, que cada pessoa receba essa importante mensagem no seu coração, dê a devida atenção, se posicione com transformação, esteja percebido de tudo que o Senhor tem nos ministrado aqui nesse lugar, nessa casa, principalmente com relação a essa mensagem do dia de hoje, tão importante, principalmente para os nossos dias, em tudo que nós estamos vivendo. Em nome de Yeshua é o que eu lhe peço, fica conosco. Já se faz tarde, Beshem Shua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, fundamentos abalados. Nessa paraxá, número 4, Vairá, e apareceu, temos mais uma oportunidade de refletirmos sobre a destruição por uma chuva de pedras de fogo e enxofre que caiu sobre a cidade de Sidom, conhecida também como Sodoma, e sobre a cidade de Amorá, conhecida como Gomorra. Pelas informações da Torá, sabemos que aquelas cidades estavam imersas em abominações, em uma grande devassidão, imoralidades sexuais, mas não sabemos como aquelas cidades foram destruídas em seus detalhes. Algumas teorias foram apresentada sobre a destruição de Sidom e Amorá, entre elas a informação de que um grande meteoro teria atingido aquela região. Não sabemos, não podemos comprovar isso. Entretanto, existem relatos de que um gás se espalhou para outras cidades nas proximidades ali, e destruindo também as pessoas daqueles outros lugares próximos. Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 22. Nas demais versões, versículo 23. E que a terra toda se transformou em enxofre ardente e sal, a ponto de não ser semeada, nem produzida colheitas ou relva, como a destruição de Sidom, Amorá, Adamá e Zevoim, subvertidas por Adonai em sua fúria. O entendimento que temos é que as pessoas das outras cidades próximas de Sidom e Amorá morreram por respirar algum tipo de gás tóxico, com algum odor, alguma coloração. Lot fugiu com suas filhas para a cidade próxima chamada Zoar, mas depois se refugiou nas montanhas. O fato é que pelo menos 4 cidades foram completamente destruídas. No texto que lemos em Lucas, capítulo 17, versículo 28 a 29, Yeshua nos ensinou que as pessoas no tempo de Lot, na cidade de Sidom, havia agido da mesma forma que as pessoas agiram na época de Noah, onde comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que de repente veio sobre eles uma súbita destruição. As pessoas não conseguiam perceber que estavam em rota de colisão com a sua própria destruição. Estudiosos entre o povo de Israel afirmam que Sidom e Amorá estavam localizadas fisicamente na região onde está hoje localizado um Mar Morto, com uma água extremamente salgada, muito maior do que qualquer outro tipo de mar do planeta. E por causa do alto teor de sal, este mar não tem nenhuma condição de manter nenhuma espécie de ser vivo.
nem animais, nem plantas. O Mar Morto se encontra dos 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo e é o ponto mais baixo da superfície do planeta Terra. Com relação às cidades gêmeas de Pompeia e Herculano, na Roma Antiga, nós temos mais informações arqueológicas e históricas. Estas cidades foram destruídas com fogo e enxofre e soterradas por uma grande erupção vulcânica. O material vulcânico espalhou e dizimou toda a população por causa do pecado e da devassidão sexual dos habitantes daquelas duas cidades. A cidade de Pompeia, alguns anos antes, havia sido parcialmente destruída por conta de um terremoto, como um aviso sobre o que estava por vir. Mas as pessoas daquela cidade não deram a devida atenção. Também hoje estamos observando movimentos estranhos sobre a Terra. E ao mesmo tempo, um fomentar social para que as pessoas sigam na mesma direção que seguiram as pessoas que estavam na cidade de Sidom e Amorá, que estavam na cidade de Pompeia e Herculano. E isto deveria ser para nós um grande alerta, porque Yeshua disse, Lucas capítulo 17, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do filho da raça humana, filho do homem, ou seja, do mesmo modo que sobreveio uma súbita destruição no tempo de Noé sobre as pessoas, em uma sociedade sabidamente violenta, sem valores éticos e morais, da mesma forma acontecerá nos dias e que antecedem o retorno de Yeshua, o nosso Mashiach, uma grande tribulação que se abaterá sobre toda a terra, sobre todos os sistemas desse mundo. Você está pronto? Recentemente, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial iniciar, as pessoas estavam vivendo suas vidas aparentemente tranquilas. Havia diversos rumores, mas de repente iniciou-se a guerra e começaram as perseguições e as mortes sobre o povo de Israel, principalmente. Após o derramamento de sangue intenso, foi criado o Estado de Israel, na terra que pertence a Hashem, cuja posse foi entregue a Avraham e a sua herança, através de Isaac e Yaakov, para que não haja dúvidas no nosso coração de quem pertence àquela terra. A Hashem, confiada a Avraham e a sua herança, através de Isaac e Yaakov. Muitas pessoas acreditam com todo o coração que aquela perseguição acabaria ali em poucos dias na Segunda Guerra Mundial. E nenhum mal chegaria até eles. Nem tampouco sobre suas famílias. Eles acreditavam que a sociedade, como eles conheciam, não sofreria nenhum mal. Afinal, era apenas rumores. Seus empregos seriam mantidos, suas famílias seriam preservadas em segurança. Tudo boato. Tudo ficaria como sempre esteve. E eles estariam seguros. Muitos ignoraram que o problema existia e outros menosprezaram
as suas dimensões. Mas eles estavam enganados. Famílias inteiras foram expostas a um regime de opressão e pressão como nunca foi visto antes. E muito rapidamente, tudo mudou na região da Europa. Principalmente para os judeus. Em questão de horas, fronteiras foram fechadas e muitas pessoas não conseguiram mais escapar. Se escondiam como podiam, mas foram presos e levados para campos de concentração, onde receberam um número e uma marca de uma estrela no peito do Deus Quium, com sua origem descrita no livro de Amós, capítulo 5, versículo 26. E por fim, o Holocausto. Uma terra que foi criada com preço do derramamento de muito sangue. Cidades inteiras foram destruídas. De um lado, os oprimidos. Do outro, os opressores. E os líderes, que idealizaram esses planos, atuando dos dois lados. Sabemos que a história se repete, irmãos. E estamos na iminência do reconhecimento de um líder mundial que construirá o templo na terra de Israel, na cidade de Jerusalém. O cenário mundial está pronto. E as perseguições sobre o povo judeu já começaram na terra de Israel e também na diáspora, como está acontecendo hoje, nesse exato momento, com a Ucrânia. E lamento dizer, mas receio que isto vai aumentar em toda a terra. Irmãos, que cada um de nós tenhamos sabedoria da parte de Hashem, pelo poder da Ruach HaKodesh, para entender que além do presidente da Ucrânia ser um judeu, aquele país possui uma grande comunidade judaica. A Ucrânia é a quarta maior comunidade judaica da Europa. E foram atacados pela Rússia, que alegaram que a Ucrânia seria um país nazista para justificar essa guerra. Precisamos estar acautelados com tudo que está ocorrendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Estejamos sensíveis à voz de Hashem para sabermos o que fazer, com quem, quando e de que modo, para que a gente não saia do vento e corra direto para o olho do furacão. Mas, em toda e qualquer situação, confiemos em Hashem, porque Ele tem cuidado de nós. Preste atenção. Os fundamentos, as estruturas e as bases da sociedade no tempo de Noé, nessa terra, pareciam sólidas. Mas as bases sociais estavam corrompidas pela violência, pela maldade, pela prostituição. E então sobreveio a eles uma repentina destruição. Da mesma forma que ocorreu sobre a cidade de Sidom e Amorá e as cidades circunvizinhas, o mesmo padrão, corrupção das bases sociais, associação com o pecado,
com a maldade, pode trazer sobre nós uma repentina destruição. Os fundamentos, a estrutura e as bases da nossa sociedade já estão corrompidos. Olhe ao seu redor e veja o que está ocorrendo. A próxima fase, se levarmos em conta os exemplos citados, nos deparemos com uma súbita destruição. Que Hashem abra os nossos olhos de entendimento para percebermos o que está ocorrendo, irmãos, em nome de Yeshua. Yeshua dedicou a vida dele para nos ensinar como viver corretamente nesse mundo. Amar a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E nos ensinou também para não nos prendermos em nada dessa terra, nos advertindo que as mudanças e perseguições que virão subitamente, de forma repentina, sobre as pessoas em toda a terra, farão com que muitas pessoas se levante contra o Senhor. Que não seja nenhum de nós. Da mesma forma que aconteceu a destruição em Sidom, como foram as águas do dilúvio de Noé, talvez por isso as chame de ondas, bem como ondas. Uma reflexão preciosa para despertarmos. E é exatamente esta a vontade de Hashem para com a nossa vida. Também nos foi orientado como crentes para nos refugiarmos em Hashem através de Yeshua. Então eu digo, irmãos, não tenham medo. Receba essa ministração no seu coração. Olhe e se agarre em Yeshua. É tempo de lutarmos pela preservação de vidas e pela salvação de almas. Ainda que o mal se levante para nos prejudicar, o Senhor sempre terá o melhor para cada um de nós. Então sempre seremos promovidos de alguma forma, ainda que não compreendemos como isso se dará. Não importa. Para nós é promoção. Sempre teremos do Senhor o melhor. Irmãos, é muito importante compreendermos as fases de uma ação de choque, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isto. Primeiro vem o grande problema, o abalo, terremoto. Na sequência, dependendo da reação de cada indivíduo, vários comportamentos são desencadeados. Existem duas reações extremas, comum à maioria das pessoas, que são negativas. A reação de negação, como aconteceu com os genros de Lot, descrito em Bereshit, Gênesis, vou ler na versão JB, capítulo 19, versículo 14. Lot saiu e falou aos seus escolhidos, que estavam comprometidos em se casar com suas filhas, e disse: levantem-se, saiam desse lugar, pois Hashem destruirá a cidade. Mas os seus escolhidos não o levaram a sério. Os escolhidos por Lot para se casarem com as filhas dele não acreditaram nas advertências do futuro sogro. Entraram na fase da negação. Uma grande tragédia
adveio da morte desses dois genros de Lot. O outro caso é o desespero, que faz com que as pessoas ajam pelo fatalismo. E no desespero as pessoas esquecem até de coisas básicas que ela faria de uma forma bastante tranquila. No desespero, ali elas nem se preocupam em procurar saber o que é verdadeiro. Nós já mencionamos isso para vocês. Kefa sabia nadar, mas no desespero ali, caminhando sobre as águas, quando ele começou a afundar, ele achou que ia se afogar. Mas ele sabia nadar, esqueceu. Ação de desespero. Muitas vezes esquecemos até o que a gente sabe fazer, com maestria. Lot pediu e desistiu de morar em Zoar, por medo de que aquela cidade fosse destruída. Mas esse desespero estava somente na mente dele, irmãos. Como consequência, por estar em um lugar sem os futuros genros, as filhas de Lot entraram em desespero. Bereshit, Gênesis, versão JB. Capítulo 19, versículo 31. A filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai está velho, e não há nenhum homem na terra para agir conosco, da forma que é feito em toda a terra. Desespero. As consequências foram gravíssimas. Preste atenção. Sempre que você tomar uma decisão movida pelo seu desespero, entenda que você poderá estar mergulhando em um mar de confusões com graves consequências para você e para a sua posteridade. Ainda vai deixar a conta para alguém. Eu gostaria de dar um exemplo que eu acredito que ficará mais fácil a nossa compreensão. A maior parte das pessoas que estão com um grande problema financeiro começaram com uma pequena dívida. Pequena. Que não deram a devida atenção. Essa pessoa entrou no estado de negação de que aquela pequena dívida poderia crescer e se tornar um grande problema. Ah não, isso aí, imagina, deixa isso aí. Tá fácil de pagar. Em alguns aconselhamentos financeiros, algumas pessoas disseram que contraíram uma dívida porque acreditavam a princípio que poderiam pagar aquela pequena dívida de algum modo e de forma tranquila. Acreditavam que poderia lidar com um problema facilmente, que iriam superá-lo em pouco tempo. Mas estavam enganadas e não conseguiram. Outras nem sabiam mais quanto estava devendo. Não queria nem olhar para o tamanho do problema, para a dívida, deixa lá. Com uma falsa esperança de que a dívida pudesse desaparecer sozinha de alguma forma. Inclusive sem orar.
Uma dívida não desaparece assim, irmão. Muito pelo contrário. A dívida aumenta. Dia após dia. Dependendo da dívida, aumenta por hora. De qualquer modo, o problema foi subestimado. E normalmente tudo que é subestimado traz algum tipo de opressão. Nos impede de mensurarmos corretamente o tamanho das consequências do problema que virá. O fato é que não podemos nos desesperar com absolutamente nada. Nem podemos ignorar, com a nossa negação, nenhum problema. Ou uma situação que demanda a nossa atenção. Depois disso vem uma outra fase, quando começam as cobranças e as ameaças de tomar os bens do endividado. Em alguns casos, eles tomam mesmo. Principalmente agora, com novas leis sendo criadas. Para este propósito. E surge então a revolta. Vem o choro, a fúria, os distúrbios emocionais, situações que a Hashem nunca teve para ninguém nessa terra passar. Nessa fase, normalmente as pessoas começam a perceber a gravidade da situação, mais ainda com a realidade distorcida. Percebem a gravidade da situação, mas não como sendo da responsabilidade dela aqueles prejuízos. Percebem o fato como sendo uma grande injustiça que elas estão sofrendo. Nessa fase, normalmente começam a surgir a desculpa para explicar os motivos das dívidas. E descrevem como o sistema financeiro é injusto. Será? Prestem atenção. Todos os sistemas nessa terra, entre eles o sistema financeiro, tem um único comando. E todos eles, sem nenhuma exceção, são injustos. Para todas as pessoas, então seja cauteloso antes de você decidir usá-los. Nós precisamos compreender que esse perigo existe, é real. E está continuamente ao nosso redor, procurando alguém para devorar. A terceira fase é da ficção. A pessoa acredita que poderá sair daquela situação sozinha. Então inicia-se o processo de fazer novas dívidas com juros ainda maiores para pagar as dívidas anteriores, lembrando que um abismo chama outro abismo. Você não consegue pagar uma dívida, como é que você vai pagar duas? Com os rendimentos do mês corrente, paga a taxa mínima das dívidas do mês passado e, para sobreviver no momento presente, contrai novas dívidas no cartão para pagar as taxas mínimas no mês seguinte e assim segue. Um loop, se afundando em dívidas e mais dívidas. E começam a viver somente em função dessas dívidas, que agora compromete até a sua própria subsistência da sua família. É assim que as coisas se dão. Em toda a terra, sobre a vida de todas as pessoas. Se surgir qualquer situação inesperada que demande manutenção de alguma coisa no lar, um problema inesperado de saúde, situações que todos nós estamos sujeitos, será intransponível para essa pessoa oprimida
pelas dívidas, gerenciar bem estas novas situações de imprevistos. Algumas, dependendo da posição, se lembram do Senhor quando estão no fundo do poço. Outras ainda procuram o porão do poço. Nessa fase existe o comprometimento do sono, desentendimento dentro do lar, dentro da família, entre outras coisas ruins. Desintegração da família por causa de dívidas. E isso está ocorrendo de uma forma cada vez mais frequente. Se tornou mais comum do que podemos imaginar em toda a terra. O Senhor não tem isso para nós, irmão. A palavra diz que nós vamos ter para emprestar. Isso está sendo usado pelo mal para destruir as relações familiares, para destruir casamentos. Muitas pessoas, quando descobrem que precisam de ajuda externa para resolver os problemas das suas dívidas, criam expectativas, eu diria até ilusões, de que ganharão algum prêmio, vencerão algum sorteio. Aposto que não tem. Em algum lugar, de algum modo. A ficção prende a pessoa em um sonho que impede dela ser lançada no abismo do desespero. É verdade, mas por um curto prazo de tempo. A quarta fase é a depressão. Aqui a pessoa já esgotou todos os seus esforços em sanar as suas dívidas, que só aumentam. Nesse ponto, a pessoa passa a ter uma consciência melhor da sua responsabilidade, mas o peso do sentimento de culpa pode fazer desencadear enfermidades, inclusive na sua alma. Nesse ponto, muitas pessoas olham para suas dívidas financeiras como algo intransponível e se desesperam muito. Alguns pensam até em desistir da própria vida, como se a vida valesse menos do que uma dívida. Nesse ponto, a pessoa normalmente perde a noção da sua importância e responsabilidade, inclusive dentro da sua própria família. Irmãos, se é terrível passar por uma situação de endividamento, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Como nós vamos lidar com as terríveis questões que se formam no horizonte sobre toda a terra? A narrativa do Terrilim, Salmos 83, descreve profeticamente o tempo no qual nós estamos vivendo hoje, nesse momento. Vamos ler Terrilim, Salmos 83. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. Nas demais versões, do versículo 1 até o versículo 8. Deus, não fiques em silêncio. Não te cales, Deus, nem te emudeças. Pois aqui estão teus inimigos causando agitação. Aqueles que te odeiam levantam a cabeça astutamente, conspirando contra teu povo, tramando contra aqueles que são teu tesouro. Eles dizem: venha, vamos destituí-los como nação, para que o nome de Israel não seja lembrado mais. Com um só propósito, eles tramam esquemas. A aliança que fizeram é contra ti. As tendas de Edom
e os Ismaelim, Moabe e Hagrim, Gelval, Amon e Amaleque, Plechet e aqueles que moram em Zor. Também aliada com eles está Ashur, para reforçar os descendentes de Lot. Esse terrelim, esses salmos, indica a presença de um trama, de um esquema bem elaborado por parte de 10 nações para riscar Israel do mapa, possivelmente com a intenção de tomar e repartir entre eles mesmo a terra separada entregue por Hashem aos cuidados do povo de Israel. Estas nações podem estar associadas às revelações de Risgalos, que menciona sobre 10 nações que estamos por conhecer, descrita ali em Risgalo, Apocalipse capítulo 17, versículo 12 a 18, a saber, os 10 chifres. Sabemos que a história se repete e estas perseguições voltarão a ocorrer na terra de Israel. E receio que agora será espalhada fortemente para a diáspora. Perseguirão também o Cordeiro após 1000 anos de Shalom sobre a terra. Mas aqueles que perseverarem em Yeshua vencerão, porque é isto que está escrito. Vamos ler, Risgalos, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Aleluia! Sempre foi promessa para nós que todos que quiserem viver piedosamente no Mashiach e Yeshua sofreriam perseguições. Nós não devemos ver isto como algo novo ou que não tivéssemos sido previamente alertados. Porque está escrito isso claramente em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E em muitos outros lugares nas Escrituras Sagradas, de uma forma ou de outra. Porém, também a nós é assegurada a vitória através do Mashiach Yeshua, se perseverarmos em viver pelas instruções das Escrituras Sagradas. O problema que tenho observado é que as pessoas não querem viver pela instrução de Hashem, querem seguir nos seus planos e desejos, do seu jeito, do seu modo, e não querem ter problema, não querem perseguição. Isso não é possível. E infelizmente muitas pessoas têm escolhido desobedecer às instruções de Hashem. E outros ainda se levantam para prejudicar outras vidas, trazendo injustiça para encher mais ainda a medida de iniquidade que foi estabelecida para essa terra, para que ela seja abalada nas suas estruturas de forma mais rápida. O terrelinho Salmos 82 nos ensina que quando praticamos as injustiças sociais, favorecendo os perversos e deixando de fazer justiça de Hashem, assegurando os direitos dos fracos e dos órfãos, os fundamentos da terra são abalados. Chegamos a um ponto de injustiça social nessa terra, de tal forma
que não é mais possível deter o juízo de Hashem. E a terra vai ser abalada. Vai materializar o que está ocorrendo diante dos olhos de Hashem. Porque não há arrependimento de pecados, irmãos. Mesmo entre as pessoas que dizem conhecer as Escrituras Sagradas. Mesmo entre as pessoas que frequentam congregações. Os jornais estampam crimes terríveis que acontecem com as pessoas que frequentam igrejas. Muitas vezes provocado por pessoas que dizem até conhecer as Escrituras. Será? Pessoas podem negar o que está acontecendo, pode tomar raiva com as coisas que estão ocorrendo socialmente, com umas guerras deflagradas, pode entrar em depressão, em desespero, com a perspectiva de um futuro sombrio. Podemos criar as nossas próprias ilusões de que um líder mundial político poderá resolver os problemas nessa terra. Mas eu digo a vocês, esses problemas estão sendo criados estrategicamente, justamente para que este líder mundial seja revelado. E lamento dizer, mas é necessário que isto ocorra dessa forma. Irmãos, não podemos ignorar as situações que estão ocorrendo ao nosso redor. Mas também não podemos nos desesperarmos. Com o que presenciamos, ou até com as coisas que estão por vir. Ventos fortes estão se formando. Mas olhemos para Exu e confiemos em Hashem, porque Ele tem o melhor para cada um de nós, ainda que estejamos no meio do caos. A destruição que ocorreu na cidade de Sidom e Amorá, o que aconteceu nas cidades de Pompeia e Herculano, depois de Yeshua, foram resultados da prostituição, violência intensa daquelas cidades. E nós estamos observando essas mesmas situações ocorrerem hoje, sobre toda a terra, onde a violência, a promiscuidade tem aumentado muito e de forma rápida. Terrelim, Salmos, capítulo 11, versículo 1 a 7. Em Adonai encontro refúgio. Assim como vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para a montanha. Veja como os ímpios aprontam seus arcos e preparam suas flechas na corda, para atirar escondidas nos homens honestos. Se as fundações estão destruídas, o que os retos podem fazer? Adonai está em seu santo templo. Adonai, seu trono está no céu. Seus olhos veem e testam a humanidade. Adonai prova o reto, mas odeia o ímpio e o amante da violência. Para chover brasas quentes sobre os ímpios, fogo, enxofre e vento abrasador é o que eles terão para beber, pois Adonai é reto, ele ama a retidão, os retos verão a sua face. Hashem está observando tudo e vai se levantar e agir, porque os fundamentos da nossa cidade, da nossa sociedade, já foram muito abalados. E como resultado, isso abalará os fundamentos dessa terra. Para nós fecharmos,
Irmãos, ainda que entremos em um modo de negação, que as coisas ruins estejam acontecendo, insisto, para não negligenciarmos o que está ocorrendo. Os alimentos estão há muito tempo sendo modificados geneticamente. A humanidade está sendo modificada no seu DNA. As nossas crianças estão recebendo ministrações abomináveis e cada vez mais cedo na sua idade. Muitos recebendo ministração na mamadeira. A mentira, o roubo, o mal, a violência encontra-se hoje em índices jamais observados anteriormente. A terra não tem como subsistir a toda essa violência. E agora que estamos em pleno curso de calamidades, vamos correr em direção ao profeta, como fez a mulher sunamita, no texto que nós lemos hoje, em Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 17 a 27, quando aquela mulher se deparou com a morte do seu filho amado, ela correu e se jogou nos pés do profeta. Devarim, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Preste atenção a ele. Irmãos, Yeshua é este profeta. O caminho seguro que Hashem estabeleceu para nós seguirmos. Não importa se estivermos com os nossos vivos ou com os nossos mortos. Como ocorreu com aquela mulher shunamita, que se agarrou aos pés do profeta e disse, Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 30, parte B. Como vive Hashem e como tu vives, eu não te deixarei. É isso que nós devemos fazer. Nos agarrarmos aos pés de Yeshua e não deixá-lo sob nenhuma condição. Os processos que a Ruach HaKodesh deseja que passemos são completamente diferentes do que esse mundo vai enfrentar. E já começou. Ao nos agarrarmos aos pés do Mashiach e lutarmos contra a imobilizante autocomiseração e declaremos a Ele tudo o que está acontecendo com a nossa vida, as nossas dores, as nossas angústias, e aguardemos pelas instruções do Senhor. Então sairemos da tentativa e erro e agiremos assertivamente, e Ele estará conosco, nos conduzindo em vitória. Como a sunamita teve vitória ao procurar o profeta, em uma causa aos olhos dela impossível de ser resolvida. Nós também teremos vitória. Mas a escolha é nossa. Então tenhamos força para viver pelas Escrituras Sagradas. Nela está a nossa proteção. Tenhamos olhos para observarmos as necessidades e ao sofrimento do nosso próximo com amor, com os olhos de misericórdia, a mesma misericórdia que nós temos recebido de Hashem, e com ações para trazer a existência sobre estas vidas, hoje em dificuldade, a justiça de Hashem. Em amor,
Dessa forma, começaremos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Estaremos dando um start nesse mandamento deixado a nós por Yeshua. Não podemos mais negligenciar os cuidados que Hashem deseja dispensar sobre a vida de outras pessoas através da nossa vida. Com pessoas que Hashem confiou aos nossos cuidados. E nos aliando a tudo isso, devemos nos apegarmos cada vez mais à Torá, fortemente, nas suas promessas, promessa que ela contém, de Hashem através de Yeshua, compreender as profecias para sabermos discernir entre a verdade de Hashem e as mentiras desse mundo, termos entendimento dos tempos e das épocas, conhecermos as coisas que pertencem ao engano do nosso coração, por meio da nossa mente, porque somente Hashem é verdadeiro. Na luta contra a pressão e a opressão do mal, tomemos do ânimo de Yeshua, porque Ele nos orientou que tivéssemos bom ânimo, porque Ele, Yeshua, venceu esse mundo tenebroso. A terra inteira já está sendo abalada e precisamos saber o que fazer para enfrentarmos essa luta e sobrevivermos fisicamente e espiritualmente. Não podemos entrar no desespero, nem no modo negação. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19b. Dessa forma entesourarão um bom fundamento para si mesmos, para que possam alcançar a verdadeira vida. O nosso fundamento deve estar alicerçado na rocha sólida de Israel. E assim não seremos abalados. Então, irmãos, não tema as más notícias. Pare de se alimentar dessas informações continuamente e se alimente de esperança. Se alimente das escrituras sagradas, das promessas de Hashem. Se agarre aos pés do Cordeiro. Se fortaleçam na palavra e sejam todos nós fortes na confiança do nosso coração a Hashem. Vocês acham que alguém vai desenvolver confiança ouvindo continuamente as más notícias que são divulgadas com um propósito, trazer terror e medo ao seu coração? O Senhor não tem isso para nós. Daniel, num dado momento, começou a sofrer. O Senhor falou: Daniel, fecha esse livro, para. Vamos parar por aqui. Isso não é para o seu tempo. Vivamos pelo Mashiach de Israel, que está vivo. Preparem-se para o encontro com Ele. Eu desejo que seja nos altos céus. Estejam prontos, porque Ele está próximo. E o reino do céu será trazido para essa terra. Perseverem em tudo que se faz necessário, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 11/11, teremos uma única paraxá, número 5, Hayé, Sara, a vida de Sara. Começa com a morte de Sara na idade de 127 anos. Abraham comprou um local apropriado para colocar ali a sua amada, na cidade de Hebron. Abraham enviou um servo fiel, Eliezer, de volta ao seu país de origem,
para a casa de sua parentela, a fim de encontrar uma esposa adequada para Isaac. Preste atenção. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça por tudo que o Senhor tem nos alertado previamente, os teus ensinamentos nessa casa, teus ensinamentos na rádio e tantas coisas mais que o Senhor tem nos preparado. Nos dê força, Pai, para olharmos para o Senhor, estarmos arraigado, com os nossos alicerces firmados sobre a rocha sólida que Yeshua, nosso Mashiach, a despeito do mal que cresce nessa terra, é verdade, mas o Senhor é bom, tem cuidado de nós, nada tem nos deixado faltar. Sejamos nós um modelo do Mashiach, uma luz que aponta o caminho nessa terra em trevas, completamente em trevas, para que muitas pessoas olhem para a nossa vida e encontrem Yeshua. Nos ajude, bondoso de Israel. Guarda o nosso povo hoje na terra de Israel, com tantas coisas estranhas acontecendo. Guarde nossos irmãos, guarde a nossa família ali. Temos a Viva, o Dolive, Dom Ron, Adam, família da nossa família, presente que o Senhor nos concedeu, Mordecai e tantas outras pessoas que o Senhor usou na nossa vida para nos ajudar. Alcance, guarda, protege, livra do mal. Coloca nossos irmãos na Ucrânia, muitos ali, Pai, sendo atacados apenas por serem judeus. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Nós dependemos do Senhor e em Ti nós confiamos. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.